Paz, meus irmãos. Ai, gente, eu amo muito vocês. Para mim, há muita simbologia no Senhor. As nossas orações. E todas as vezes em que nós impomos as mãos e nos tornamos um, eu me sinto ainda mais parte com vocês. Eu acho que a minha mensagem, ela é fruto de cada um de vocês. Ela é fruto daquilo que o Senhor tem feito em nós há alguns dias. Em nós há alguns meses. São conversas em que nós partilhamos nas mesas. Porque o Senhor tem se feito muito real nessas mesas. Eu gosto de lembrar o que o Jonas falou sobre a mesa da comunhão. É algo que tem cortado o meu coração. Porque hoje, essa palavra é para nós numa construção de um tempo. De 2 tempos. E a concretização de um tempo que se inaugurou sobre nós. Então eu quero que vocês estejam comigo. Que vocês participem comigo. Se não entenderem, me pergunta. Os presbíteros ajudam. Mas hoje eu quero falar sobre o caminho da proclamação. Hoje nós vamos falar sobre uma compreensão integral do Evangelho. Nesse tempo que se inaugurou, tínhamos muitas palavras liberadas sobre nós como casa. E desde o início do ano, a gente tem lutado, batalhado para compreender essa multidão de palavras que nos acompanha desde Isaías 61 até aqui agora, o tempo de velador. Essas palavras hoje, irmãos, têm encontrado pessoas para cumprir. Essas palavras hoje têm encontrado ceifeiros para se posicionarem e responderem onde quer que estejam. E eu acho que hoje, nesse caminho que eu quero conversar com vocês, eu quero que vocês lembrem de todas as palavras. Das palavras liberadas sobre nós como casa. E das palavras liberadas sobre cada um de vocês, antes de vocês se tornarem Tameon. E daqui para frente. A construção que o Senhor está fazendo começou na Graça da Rosa, ano passado. Chamando alguns para remir o tempo. E hoje a gente vai conversar como esse caminho da proclamação chegou. Porque, meus amigos, o tempo chegou. Não tem como mais fugir. A palavra para proclamação é querigma. Talvez os nossos ministrantes, aleluias, do estudo vão trazer com mais propriedade para nós. Mas como uma das 7 palavras da igreja, o querigma sendo esse que é a proclamação de fato, a gente pode entender como a palavra da igreja que é para fora. Um tipo de palavra que encontra aqueles que estão fora. Então o querigma significa cerne, miolo, essência ou vitalidade. De forma ampla, é essa proclamação para fora. Então o Evangelho, ele é a querigma, é o anúncio de que o reino de Deus chegou e virá em plenitude. Para nós, as fronteiras do mundo podem ser tocadas agora, por meio dessa proclamação do Evangelho. Mas a proclamação, meus amigos, ela não começa primeiro fora. A proclamação, ela começa primeiro dentro. Então eu quero conversar com vocês sobre esse caminho que inicia em Deus. A proclamação inicia na nossa relação com o Senhor. Quero ler com vocês Mateus 6,6 para os íntimos do Tameon. Mateus 6, versículo 6.
Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu pai que está em secreto. Então o seu pai que vem em secreto o recompensará. A convicção daquilo que nós somos, meus amigos, começa em ouvir a voz de Deus. A compreensão daquilo que nós seremos, o nosso chamado, o nosso propósito, começa primeiro ouvindo a Deus. Porque existe uma voz que clama, que brada, e essa voz é a voz do Senhor. Nós somos expostos a muitas vozes. Nós somos expostos a um mundo que tem muitas direções, que tem muitos caminhos, que parece ter muitos sentidos. Mas a voz do Senhor, encontrada por aqueles que o encontram em secreto e recebem o destino dele em secreto, não pode ser confundida. Existe uma voz que fala sobre nós e que agora pode dar destino, propósito e identidade. Essa voz a gente só encontra em secreto, meus amigos. A convicção daquilo que nós somos, para que em algum momento nós possamos proclamar, e não uma proclamação do falar, mas uma proclamação do ser, começa primeiro na nossa relação com o Senhor. Existe uma graça que é derramada nessa filiação, nessa relação em que nós podemos ouvir a Deus e as outras vozes perderem o sentido. Agora, ouvir a voz de Deus para nós não é mais somente em compreender. A voz de Deus agora requer para nós obediência, adequação. Teleioses faz muito sentido para aquelas pessoas que se posicionam adequadamente em uma maturidade. Mas a teleioses, ela só pode ser respondida por aqueles que escutam a voz de Deus e se posicionam de fato. Ouvir a Deus para nós agora não pode mais ser somente compreender. Precisa ser uma resposta ativa. Ouvir a Deus agora é responder e obedecer. Aquele que não ouve a Deus se torna surdo, se torna incompreensível. E o Senhor tem nos chamado para caminhar em um caminho que talvez seja incompreensível para os homens. Um caminho que não vai fazer sentido mesmo. Algumas movimentações que para nós são incomuns, ou comuns demais, e que para o outro são incomuns, porque a gente ouviu o Senhor em secreto. Existe uma identidade que é firmada em nós, e talvez os homens das Escrituras, eles podem ser essa nuvem de testemunha, que mostra como alguém firmado em uma identidade, a partir da voz de Deus, pode caminhar. E hoje, nós estamos sendo chamados a ouvir em secreto aquilo que o Senhor falou sobre nós. Revisitem dentro de si. Eu acho que, para mim, irmãos, essa nossa conversa hoje, a nossa mesa hoje, com muito temor, é revisitar a nossa história e compreender como agora a nossa história trará glória para Deus de volta. A gente precisa entrar nesse ambiente, irmãos. O tempo se inaugurou. Orar é permitir a voz falar ao centro do nosso ser e permear toda a nossa vida. É ser capaz de responder quem eu sou. Se a gente não reivindica essa voz como sendo a voz mais profunda do nosso ser, em algum momento nós vamos nos perder nesse caminho da história da vida. Sem uma voz diretiva de Deus, qualquer caminho é um caminho bom demais para se perder. Mas existe, meus amigos, um perigo em achar que permanecer somente com o Senhor trará toda a plenitude das coisas. Nós aprendemos que a maturidade e a compreensão daquilo que a gente não tem ou não enxerga vem no outro. Então, ouvir a voz de Deus é um caminho inicial e necessário. Ele é o caminho mais profundo do nosso ser, mas ele precisa se completar no outro. Então, ponto 2, o caminho da proclamação passa pelo outro, passa pela comunidade. Eu trouxe bases bíblicas, irmãos, para vocês verem que eu não estou falando fora de mim. Então, vamos ler Efésios 5, 19 ao 21.
Para nós, meus amigos, as verdades eternas, elas se tornam reais quando a gente senta na mesa com os nossos irmãos. As verdades eternas, elas se tornam compreensíveis quando a gente senta com os nossos irmãos. Efésios, capítulo 5, do 19 ao 21. Falando entre vocês com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração o Senhor, dando graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Sujeitem-se uns aos outros, por temor a Cristo. Sujeitem-se uns aos outros, por temor a Cristo. Meus irmãos, nós precisamos da comunhão para compreender as verdades que o Senhor depositou sobre nós. É no outro que a gente enxerga a parte faltosa. É no outro que a gente percebe algumas coisas que para nós já estavam completas, já faziam sentido. E elas são agora reajustadas, reposicionadas. Parece que em uma mesa, simplesmente, algumas coisas podem ganhar sentido de novo. Parece que olhar para o outro ganha sentido. Parece que compartilhar aquilo que a gente recebeu, a nossa história. Sabe, irmãos, quando a gente senta e começa a compartilhar a nossa história, e a gente já ouviu a história do irmão mais de 10 vezes, talvez a gente saiba contar melhor a história do irmão do que ele mesmo, porque a gente já sabe o que o Senhor falou com ele. É como um lembrete vivo daquilo que a gente é. São pessoas marcando a nossa história, e quando a gente sai do caminho, elas lembram: volta aqui. Não é assim, amigo. O Senhor não falou isso para você. Não tem como você fugir de algo que o Senhor falou para você. Não tem como você não ir mais para a missão se o Senhor te chamou. Não tem como mais você ser levado pelo vento e ver sua profissão sendo algo que ela não é, se Ele te deu ela para proclamar o Evangelho. Existem coisas em nós que a gente compartilha na mesa e reverberam anos após anos, porque agora a gente se enxergou. Porque agora eu tenho um irmão que, independente da minha condição, independente do meu momento, da minha dor, da minha aflição, enxerga quem eu fui, quem eu sou e quem eu vou ser no futuro. E agora pode me readequar a partir daquilo que o Senhor falou para nós. Se nós temos palavras pairando sobre nós, e se nós temos um desejo partilhado, nós não podemos ficar alheios. Nós não conseguimos mais ficar alheios, porque mensagens proclamadas em qualquer lugar, faladas entre as mesas, agora se tornam nossas mensagens. Agora se tornam as nossas palavras. O cumprimento da palavra de um irmão é o cumprimento da minha palavra, é o cumprimento da nossa palavra. A Rosa, o Edu, a Mil, eles são cumprimentos da palavra de alguém que desejou isso muito tempo atrás. Eles são pessoas atraídas por uma palavra que o AP Luiz um dia viu. Vocês, irmãos, são pessoas atraídas uns pelos outros. Pessoas que vieram completar destinos traçados pelo Senhor e que agora ganham sentido no outro. Podem desencapsular palavras do coração porque encontraram um outro depositário fiel, cara. Às vezes, a gente se esconde na mesa. A mesa, ela é muito bonita quando a gente fala sobre ela. O compartilhar de corações é muito bonito quando a gente fala sobre ele. Mas só sente a dor mesmo dos entranháveis afetos quando a nossa aflição está na mesa e o nosso irmão chora com ela. Quando a gente pensa em desistir de algo que o Senhor apontou há anos e a gente é lembrado que não tem mais volta. De que só tem desistência para você, se você quiser, porque para mim, eu não desisto. Então, para nós, gente,
o proclamar, o se tornar. Porque a proclamação que eu estou falando não é sobre gritar nas ruas da cidade, falar, oh, Jesus está aqui. Mas é sobre um tipo de gente posicionada no lugar correto. É sobre um tipo de gente que vê dependente químico porque passou pela mesma condição e agora pode chamar porque tem propriedade, cara. É sobre um tipo de gente que tem a família, que trabalha com um prisioneiro e agora pode olhar para a condição com o mesmo desejo, porque foi depositado na eternidade. Não tem como fugir daquilo que o Senhor declarou sobre nós, porque eu lembro das palavras de vocês. Nós lembramos das palavras uns dos outros. Como fugir se o lembrete caminha comigo? Como fugir se todos os dias eu posso sentar no seu sofá e falar pra você, sai cara, porque eu tô te vendo? Como fugir, meus amigos, se os nossos irmãos são essa corda de 3 dobras que não se quebra com facilidade? Ela só vai se quebrar se as pessoas insistirem muito, porque eu me lembro das palavras de vocês. O Senhor se lembra das palavras de vocês. E hoje, para nós, é um lembrete de que cada um de nós tem agora carregado dentro de si o significado de todas essas palavras. Existe um peso, irmãos, daquilo que nós partilhamos na mesa. Existe um peso quando a gente compartilha o nosso coração numa ida de carro. Existe um peso quando a gente impõe as mãos nos nossos irmãos e oramos sobre eles de coisas que talvez a gente ainda nem consiga ver. Quando a gente ora pelos nossos irmãos, enxergando aquilo que o Senhor já falou e que não tem mais como se esconder. Porque a gente vê o íntimo do ser um do outro quando a gente conhece as nossas maiores dores e as nossas maiores alegrias. A proclamação do Evangelho, ela é vista no outro. A Mil trouxe algo para mim em uma conversa de que Maria e Isabel se atraíram porque elas haviam compreendido algo no Senhor. Uma completou a palavra da outra. Hoje, eu sinto de fato que o Senhor tem lembrado de alguns portais que foram abertos quando nós nos encontramos em espírito. Talvez você já tenha escutado isso em algumas mesas, mas as minhas palavras encontraram destino na Michelle Biorana, que nem está aqui hoje. Mas Michelle, eu te amo. Há alguns anos, a missão do Senhor para mim, ela tinha muito peso e muito sentido. Só que ela ainda era muito subjetiva, ela era muito irreal. Há alguns meses, a visão do Evangelho, que é real na prática, se abriu diante dos meus olhos. Porque alguém sentou na mesa comigo e foi a força propulsora daquilo que eu só tinha no meu coração. Hoje, para nós, irmãos, se disponham a sentar com cada um desses irmãos, porque alguns deles são a força propulsora para aquilo que o Senhor já liberou sobre a vida de vocês. Por que às vezes a gente seleciona as nossas mesas? Por que às vezes a gente só abre as nossas casas para algumas pessoas? Por que só algumas pessoas acessam o nosso coração? Se algumas dessas pessoas que estão escondidas e não entraram na sua casa e na sua vida são a força que vão liberar as palavras sobre você. Portais estão abertos, meus amigos. Portais de compreensão do ministério, de compreensão da vocação, de compreensão da nossa vida, de como a gente cria os nossos filhos, de como a gente vive a nossa faculdade. A partir de uma mesa, isso pode ser liberado sobre nós. Existe a mesa da convivência e a mesa da comunhão. E meus amigos, eu não quero mais sentar na mesa da convivência. Porque para a gente acessar esse novo tempo no Senhor, as mesas de comunhão têm que estar liberadas sobre as nossas casas. É a gente descer para tomar sopa na casa de alguém e o Senhor falar sobre o nosso coração. A gente encontrar o nosso irmão e chorar junto com ele pelos processos dele, cara. É a gente poder sofrer junto, reconhecer junto que os processos são difíceis mesmos e que talvez a gente tenha que readequar toda a rota. Que as palavras que a gente ouviu até aqui serviram até aqui, mas que o Senhor quer um novo tempo sobre nós. Não se enganem. Ouvir do Senhor precisa ser
acometido de uma maturidade no outro. A gente precisa crescer no outro, meus amigos. Tirem os arames do coração de vocês. Tirem a vergonha de vocês. Tirem as vestes de vocês e olhem para o outro do seu lado como alguém que coopera para aquilo que o Senhor está fazendo. O meu irmão é também alguém que carrega a minha palavra. O meu irmão, ele é esse que quando como um evangelho que é vivido por 2, por 3, por 5, por 10, por uma comunidade inteira que carrega não só as palavras da comunidade, mas que carrega dezenas, centenas de palavras que vão ser cumpridas nas nações. As nossas palavras começam aqui em Porto Velho e vão terminar nas nações. O desejo do nosso coração nunca foi permanecer com a comunidade para o resto da nossa vida. O AP mesmo fala, o desejo do meu coração é que não tenha mais ninguém aqui nesse lugar, que todo mundo tenha sido enviado para algum canto. E agora existirão, gente, mais pessoas, mais comunidades proclamando desse evangelho do reino. Mais comunidades que podem agora demonstrar o que é o amor verdadeiro. Como nós permaneceríamos só entre nós se aquilo que o Senhor tem feito é para mais gente? Como nós permaneceríamos entre nós se o Senhor quer ampliar e dilatar as nossas mesas? Alguns meses atrás, sentados na mesa com a Abigail, uma irmã que surgiu do nada para sentar na mesa com a gente. Ela disse que os nossos braços evangelísticos seriam crescidos. Mas, meus amigos, ela falou muito mais de uma comunidade local, que é vista como os morávios. E os morávios, eles eram uma comunidade unida, que glorificava a Deus. E que a partir disso, dando glória a Deus, foram enviados para todas as nações. Talvez você não se veja saindo de Porto Velho. Mas onde você está tocando Porto Velho? Alguma causa do coração de Deus já tocou o coração de vocês acerca de Porto Velho? Ou a gente continua vendo a condição da nossa cidade, vendo a prostituição, vendo o tráfico de crianças, vendo a fome e só lidando com ela? Para ir para as nações, meus amigos, para cumprir a vocação de Deus, Porto Velho precisa ser o desejo do nosso coração. Porto Velho precisa ganhar sentido agora. Porto Velho precisa ser como essa nação em que vocês encontraram, olhar para os ribeirinhos e os indígenas e ter o coração bradando, porque há uma comunidade agora que pode encarnar a verdade de Deus para essa cidade. Eu sei que existe uma comunidade que pode encarnar as verdades de Deus para essa cidade. Eu sei porque eu conheço vocês. Eu sei, porque sentando na mesa com vocês, eu sei exatamente onde vocês podem tocar, porque o Senhor já falou para nós. Nós temos jornalistas, nós temos pastores, nós temos policiais, nós temos delegados, nós temos juristas, nós temos a galera do marketing, a gente tem a galera das ciências sociais, os administradores, nós temos os professores, as pessoas da saúde. Uma cidade não está desamparada quando em uma comunidade existe gente carregada de sentido, meus amigos. A profissão de vocês pode parecer fora de sentido, mas estar dentro da prefeitura é ter abertura com o reino de Deus. Entrar dentro das casas das pessoas, Tailã, para consertar um notebook, um computador, parece não ter sentido, mas você cria relação com gente. O evangelho pode ser proclamado. Trabalhar na Guitar Music, trabalhar em qualquer lugar que te acessa pessoas, é olhar pra gente e proclamar o evangelho. A gente não precisa ir pra longe, meus irmãos, para reconhecer que Deus está andando em Porto Velho. A gente não precisa ir para longe para ser lembrado das nossas palavras, para receber uma palavra de Deus. Se em secreto e no outro, a gente está sendo potencializado para responder uma palavra. Não desperdicem as mínimas palavras entregues para vocês nas mesas.
O Senhor está reconstruindo histórias. O Senhor está apresentando para vocês a chance de fazer um caminho de volta e perceber que Ele tem sim um propósito eterno declarado sobre nós. Eu me alegro muito, meus amigos, porque esses últimos meses o Senhor arrancou como que uma venda dos meus olhos. Tudo aquilo que era irreal, que era mais pra frente, ganhou sentido quando eu fui numa comunidadezinha bem pequena, com 270 habitantes, onde a minha mãe cresceu. A minha mãe é ribeirinha, aleluia, que cresceu em volta do Forte Príncipe da Beira. E até então não fazia sentido as palavras do Senhor. Até então as pessoas me perguntavam me falavam que era loucura para os homens o Senhor me tirar das minhas estruturas. Mas naquele dia, pisando naquela terra e ouvindo do meu tio que não fazia sentido ele estar onde ele está, eu recebi de volta o voltar para a origem. Quantos de nós não precisam voltar para a origem para agora reconhecer aquilo que o Senhor falou para vocês? O Senhor não fala palavras em vão. O Senhor não lança palavras em vão. O Senhor não deposita palavras para que elas sejam perdidas. O Senhor não é mentiroso, meus amigos. Ele não é mentiroso. A nossa origem é o Senhor. A nossa origem é a nossa história. A gente não pode mais desprezar a nossa história. A nossa história é feita de gente viva. A nossa história é feita de pioneiros, de mães, pais, de tios que abriram um caminho, de avós que abriram um caminho para a justiça social e que agora essa palavra queima e grita no meu coração, porque ela abriu um caminho. A gente não é perdido, meus amigos. A gente volta da aula no contraturno para uma matéria, porque a nossa mãe já tinha falado sobre isso. É muito legal, irmãos, porque eu estou lembrando de todas as palavras de vocês enquanto eu oro para vocês. E parece mesmo que o Senhor, Ele está lembrando essas palavras porque elas fazem sentido para nós agora. Nós temos 2 obras de justiça, por enquanto. Aleluia. O Contraturno e o Cataleste. Nesses últimos dias, o Senhor comissionou algumas pessoas. Pessoas que pareciam improváveis. Né, Isaac? E colocou para sentar numa cadeirinha lá no Três Marias, para explicar para as crianças quem elas são e contar a história de que do sertão pro Porto Velho existe sentido e que Deus constrói uma história. A Raíssa, gente, aquela querida ali, aleluia, teve uma mãe que foi professora a vida inteira. A Raíssa faz jornalismo. Fazia sentido ela dar aula de matemática no contraturno? Hoje a Raíssa dá aula de matemática para as crianças lá. Existe uma origem para onde voltar, meus amigos. E o Senhor não coloca uma história em vão. Ele não desperdiça nada. Ele não desperdiça nada. Ele não desperdiça as mesas que vocês tiveram no passado, as pessoas que vocês cuidaram, as horas ininterruptas de oração. Ele não desperdiça nada. O Senhor não desperdiça nada da nossa história. Talvez saindo de lugares improváveis, mas encontrando um lugar que pode olhar para nós e falar: nós seremos a força propulsora para que vocês possam ir mais longe. A gente não está falando dos jovens, a gente não está falando das crianças, a gente está falando de cada um que está aqui e que parece ser improvável, mas já tem um destino traçado pelo Senhor. As artes para nós têm sentido, ainda que às vezes elas custem. Nós podemos olhar agora e perceber que as porções não foram desperdiçadas. Elas não foram desperdiçadas. Elas têm sentido. Porque a vocação de alguém pode se revelar em organizar a rota de um casamento.
A vocação de alguém pode se revelar quando a gente está conversando e partilhando do nosso coração. A vocação de alguém pode eclodir em uma mesa em que a gente está compartilhando só de cuidar de crianças. Porque agora tem sentido. Porque agora a gente está um no outro. Porque agora eu posso ver você. E você para mim é tão real quanto aquilo que o Senhor está fazendo na nossa volta. Por isso, meus amigos, a proclamação, ela envolve cada um de nós. E ela ganha sentido. Ela ganha vontade. Ela ganha verdade. Porque a gente vê um ao outro e enxerga que o Senhor já declarou e que Ele vai cumprir. Ele é fiel para cumprir. Ele é fiel para cumprir toda a palavra dEle. Não se frustram os planos do Senhor. Não se frustram os planos e as palavras depositadas pelo Senhor. Ainda que, olhando para a circunstância, pareça que perdeu sentido. Voltem à origem. Tratem o encontrar o outro como uma chance de voltar para a origem. E perdi completamente o que eu ia falar aqui. Continua, Senhor. Mas existe um perigo, meus amigos. Assim como querer ouvir do Senhor e não ir para a mesa, querer ouvir do Senhor e não ser no outro, existe o perigo de querer só ouvir do outro aquilo que o Senhor precisa falar para nós. Como, meus amigos, caminhar só ouvindo alguém que não parta do lugar de origem que é o Senhor? Os nossos irmãos, eles potencializam as nossas palavras. Eles não são os definidores daquilo que o Senhor falou. Nós precisamos ouvir do Senhor. Nós precisamos carregar sentido, porque ainda que nos momentos de desistência, nós não vacilaremos, porque nós ouvimos daquele que é e nós potencializamos no outro. Existem dois caminhos que precisam ser vistos, em Deus e no outro. E qualquer um deles, se estiver desalinhado, perde o sentido na construção que o Senhor está fazendo. A construção de Deus, ela passa por esses dois lugares. E ela é para nós esse lembrete gracioso de que o nosso Deus é uma força. O nosso Deus, Ele é verdadeiro. As nossas vocações pessoais se conectam em um homem que é coletivo. Não sei se vocês notaram, mas eu estou passando por pontos, tá? Então, se vocês se perderam, ponto 1, em Deus. O ponto 2, no outro e na comunidade. E o ponto 3, que é a vocação que vem do homem coletivo. Essa vocação encontra o mundo. No mundo, proclamação. Eu acho que tinha muitas passagens que eu queria ler aqui. Mas como eu quero dar sentido para aquilo que o Senhor tem feito nos últimos dias, vamos ler Romanos 14, 17. Romanos 14, 17. Para aqueles que estão na aula de socioambiental, aleluias. Isso aqui, cara, é algo que a gente tem falado com as crianças lá dentro do Três Marias. Talvez vocês nunca tenham ouvido falar do mandato cultural, mas as crianças lá do Três Marias já ouviram. Pois o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Aquele que assim serve a Cristo é agradável a Deus e aprovado pelos homens. Pois o reino de Deus não é comida nem bebida. Ele é justiça, paz e alegria no Espírito. No Espírito, meus amigos. O reino de Deus, ele chegou. O reino de Deus, talvez compreendido antes por nós como algo vindouro, como algo que estava chegando, não pode mais ser algo que já não tenha chegado.
O reino de Deus chegou. O reino de Deus, ele chega quando a gente desce para tantos lugares improváveis. A pastora Mil falou para nós sobre reconciliação e sobre o poder da reconciliação em Deus. E esse poder que tem reconciliado, tem feito gente de todos os lugares ouvir de um Deus que é família e que atrai para se assentar na mesa, um povo que também é improvável. O reino de Deus, ele apresenta para aquele que está em situação de vulnerabilidade, para aquele que não tem conhecimento, para aquele que é rico, para aquele que é pobre, para aquele que é necessitado, e traz para uma mesa mostrando que o reino de Deus é justiça, paz e alegria no Espírito. O reino de Deus, ele foi proclamado e ele é proclamado todas as vezes em que vocês saem de casa. O reino de Deus, ele é nós chegarmos nos nossos trabalhos e olhar para eles como uma pessoa que agora eu posso me relacionar. Por que às vezes a gente enxerga as coisas grandiosas demais e tem dificuldade de enxergar as pessoas que estão perto de nós? O reino de Deus parece ser muito distante. O reino de Deus parece ser amanhã. Mas o reino de Deus é quando a gente sai 7 horas da manhã para ir para o trabalho e encontra o seu João e toma café com ele. O reino de Deus, ele é chegar cansado do trabalho, mas perceber que isso foi proclamado. A justiça, a paz e a alegria no Espírito foram proclamadas no nosso emprego. Isso precisa ser para nós algo que carrega peso, que carrega robustez. Encontrar menino que não sabe fazer o início da página de um livro é desesperador, mas o Senhor pode ser proclamado. O Senhor pode ser proclamado. A gente precisa ver e precisa ser um tipo de gente que enxerga o reino aqui e agora. Porque se ele estiver distante demais, nós vamos ter dificuldade de viver o reino de Deus que já chegou. E se Jesus falou que ele chegou, porque ele já não estaria entre nós? Se Jesus inaugurou um templo, meus amigos, por que esse reino já não estaria entre nós? Existem medidas em cada um que podem cooperar com essa proclamação. A vocação é esse propósito interno. É esse chamado que parece que persegue a gente. Eu tento falar para adulto, mas eu só consigo falar com criança. Eu tento conversar com as pessoas da forma mais leve, mas eu só consigo ter conversas difíceis. Eu tento ser uma pessoa mais fechada, mas eu sou alguém que acessa todas as pessoas. Eu sou alguém que acessa todo tipo de gente. Eu posso sentar com o velho e com o novo, que eu vou ter linguagem. Porque o Senhor depositou isso sobre mim. Por quê? Nós precisamos começar a questionar o porquê o Senhor depositou características específicas. Por que metódico? Por que organizado? Por que profundo? O Senhor não é aleatório. O Senhor uniu o propósito. O Senhor trouxe essa vocação, esse caléu de Deus, esse chamado que é maior do que a própria vida e que me persegue dia após dia. Eu tento me livrar, mas ele volta de novo. Eu tento fugir, mas eu sou atraído de novo. Eu tento correr, mas parece que eu sou chamado de volta para o mesmo lugar. Por que, Senhor? Por que eu não consigo me livrar? O Senhor depositou uma medida específica. E agora nós precisamos ter um desejo de encontrar como cooperar nesse reino. Como nós podemos cooperar nesse reino? Coisas que parecem ser inexplicáveis, agora ganham peso e sentido. Eu tenho falado de muitas coisas aqui porque são coisas que eu tenho visto e ouvido no Senhor. De forma muito física e muito real. Nós temos a Porto Aço lá no Três Marias, que é outra mensagem de um lugar que encarnou. Era improvável uma empresa que pensasse no Três Marias. Mas o Senhor levantou alguns e trouxe de volta outros para integrar nesse reino de Deus que chegou. O reino de Deus chegou. O reino de Deus chegou quando eu olho para um monte de criança e eu choro, porque aquele é o futuro e o Senhor entregou ele nas minhas mãos.
O reino de Deus chegou. E agora ele tem peso, ele tem sentido, porque em nós essas palavras estão ganhando robustez. Em nós orar não é mais orar, em nós orar é se responsabilizar. Em nós, um tipo de intercessão alcança um lugar e agora abre portas para o futuro, onde pessoas vão entrar e vão responder. Nós estamos abrindo caminhos. Quais caminhos estão sendo abertos, meus irmãos? Por você. Se você nunca tinha parado para orar e se perguntar o porquê o Senhor te colocou aqui, o porquê o Senhor tem feito alguns caminhos de volta, o porquê o Senhor tem te feito revisitar algumas coisas da sua história, comece a pensar que o Senhor abriu um portal sobre nós e que nesse tempo alguns precisam se posicionar. Alguns já estão se posicionando. E desse posicionamento, como a Rosa falou, frentes novas se abrirão. Talvez para nós, se falasse algum tempo atrás, vai sair uma matéria sobre o contraturno, a gente ia rir. Como encontrariam um lugar escondido dentro do Três Marias? Como sujariam os pés em um lugar que é esquecido até pela própria cidade? Mas o Senhor, Ele viu. O Senhor viu. Porque pessoas se posicionaram, frentes novas se abriram para a proclamação. Há sobre nós, meus amigos, um desejo de que o Senhor seja visto de novo. De que o Senhor seja proclamado entre as nações. De que o Senhor ganhe peso e sentido dentro de nós. E que as palavras encontrem robustez para que Ele seja proclamado. A prática para essa proclamação é urgente. Ela não tem hora, ela não tem lugar. Ela não tem um ambiente específico. Elas só são pessoas que carregam muito do Senhor e encontram outras pessoas para falar de Deus. E que são atraídas de volta. A gente poderia falar de muitas práticas de evangelismo no nosso meio. Mas o que o Senhor está falando para nós é sobre pessoas que proclamam. E talvez não proclamem com palavras, mas proclamam com a própria existência que o reino de Deus chegou. O reino de Deus, Ele chegou. Ele chegou nas escolas, o reino de Deus chegou nas empresas, o reino de Deus chegou nas ruas, o reino de Deus chegou em todos os ambientes. O reino de Deus chegou na justiça em Porto Velho. Faz muito sentido o Senhor falar sobre justiça em um lugar que habitam tantos que estão nesse ambiente. Por quê? O Senhor juntou tanta gente. A justiça antes que para nós era norma. A justiça que antes para nós era execução. A justiça que antes para nós era só um sentido à parte, agora tem peso. Muito mais do que estarmos nos palanques falando sobre uma justiça que vai vir. Nós estamos sujando os nossos pés e falando: a justiça chegou. Essa justiça chegou, meus amigos. Ela chegou e não pode perder o peso para nós, porque o reino de Deus, Ele chegou. Não vamos mais olhar para os nossos empregos, para as nossas palavras, como algo que ainda vai acontecer, porque elas já começaram. O Senhor tem aberto portas, meus amigos, nos lugares mais improváveis possíveis, para as pessoas mais improváveis, porque Ele quer anunciar que o reino chegou. E se Ele encontrar, como tem encontrado, alguns que queiram responder, novas frentes vão ser abertas. A nossa vida não se separa. A nossa vida não se perde entre o espiritual e o profano. Nós somos completos no Senhor. A nossa vida ela é inteira nele.
Então os nossos estudos, os nossos empregos, as nossas casas, todas elas fazem parte de uma proclamação do reino. E se até hoje a gente não via isso, está tudo bem. Mas hoje o Senhor está falando para nós que existe um tipo de proclamação que é pela vida dessas pessoas, que é pela nossa vida. E a gente precisa agora carregar o peso de proclamação no nosso coração. No final de tudo, meus amigos, eu volto para o início. Há pouco mais de um ano, a nossa profetisa nos chamou para a responsabilização. A nossa Rosa falou sobre nós remirmos o tempo, sobre enchermos as nossas bocas, falando das nossas obras de justiça e sequer termos pisado os pés em uma delas. Mas hoje, meus amigos, eu enxergo pessoas que têm pisado, pessoas que têm encarnado, pessoas que têm olhado e que enchem a boca sim, mas porque agora ganharam peso e sentido. Porque agora sabem o nome de cada uma das crianças do contraturno. Porque agora conhecem a casa da Dona Eliana e tomam um cafezinho com ela à tarde. Porque agora não é mais uma fala à parte de nós. É uma fala que faz parte da nossa história. Um tempo se inaugurou. Quem serão aqueles que vão se posicionar? Eu queria repetir as palavras da Rosa. Naquela época, eu nos senti cobrados, responsabilizados. Quem são aqueles que vão se posicionar? Quem são aqueles que vão responder? Quem são aqueles que vão ser os nossos braços quando a gente não conseguir mais? Quem são aqueles que vão ver quando a gente já não conseguir mais ver? Quem são aqueles? Hoje, eu vejo um tipo de gente que pode responder. Hoje, eu vejo um tipo de gente que pode dizer: Senhor, se a sua vertente é tocar aquelas crianças, eu vou. Se a sua vertente é ter um abrigo, eu vou. Se a sua vertente é tocar o judiciário em Porto Velho, eu vou. Se a sua vertente é tocar as escolas, eu vou. Existem pessoas aptas a responder. Não se esquivem mais. Existem pessoas aptas a responder as palavras do Senhor. Por que nós nos esquecemos tão rápido? Por que nós nos perdemos tão rápido nas nossas rotinas? Por que nós nos perdemos desse desejo que deveria consumir o nosso ser? Para adentrarmos o reino de Deus, devemos nos tornar parecidos com o nosso Rei. Nós temos que nos tornar servos de alguém, escravos de alguns voluntariamente. Nós devemos nos entregar vocacionalmente a alguém, a pessoas, a vidas, a uma comunidade, pelo resto da vida. E assim, e só assim, estaremos cumprindo a vontade do Senhor. A Rosa falou isso há um pouco mais de um ano, meus amigos. E hoje o Senhor pode falar de novo. Quem são essas pessoas que vão se responsabilizar? Quem são essas pessoas que sujarão os seus pés? Quem são essas pessoas que chorarão com aqueles que não têm nada? Quem são essas pessoas que encarnarão uma realidade eterna, cara? Quem são essas pessoas? A seara está pronta, meus amigos. E talvez meses atrás a gente poderia falar que não existem ceifeiros. Não existiam pessoas para se responsabilizar. Hoje, Senhor, você encontrou um tipo de gente.
Quanto mais pessoas posicionadas, mais presentes o Senhor poderá enviar. Quanto mais pessoas posicionadas, mais portais poderão ser abertos. Mais pessoas serão atraídas. Mais pessoas serão encontradas. Mais pessoas serão conectadas. Mais pessoas ganharão o sentido da sua vocação. Porque em nós existe sentido no outro. Onde estão os ceifeiros do Senhor?